Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo de volta aqui no canal Meninos dos Dados. Ó, hoje eu vou matar a cobra e mostrar ela morta. É isso mesmo. Você já se perguntou por que tem alguns bancos, mano, que te dá aquele limite em segundos e outros, eles negam seu empréstimo? Então, por trás disso, cara, não tem uma pessoa analisando. Existe lá um modelo preditivo de score de crédito. E adivinha? Hoje eu vou te mostrar como as maiores fintechs do mundo fazem isso na prática. Eu sou Gabriel Reis, o menino dos dados, e a gente vai construir um modelo do zero. A gente vai passar pelo caos dos dados brutos, vamos tratar os erros, lidar com aqueles salários misteriosos, treinar um algoritmo de machine learning. Então, meu jovem, prepara seu Jupyter Notebook porque a gente vai decodificar o risco de crédito agora. Bora lá! Meninos dados, então previsão do score de crédito com regressão linear. Então a gente vai criar um modelo preditivo de machine learning para prever o score de crédito do cliente. Isso hoje em dia é muito utilizado pelas fintechs. Cara, olha o que veremos aqui. Análise exploratória de gráficos, tratamento de dados missing, tratamento de outliers, one hot encode, engenharia de atributos, tratamento de dados, normalização de dados, criação, teste e validação de um modelo de machine learning. Olha quanta coisa legal aqui eu preparei para vocês. Pessoal, tá vendo que eu deixei tudo comentado? Não vou ficar lendo aqui para não ficar algo maçante, chato. Eu já deixei rodado aqui para também agilizar. Então bora lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer é importar nas nossas bibliotecas. Sem elas, não tem como rodar nada, cara. Então vamos lá, começando importando Pandas, Matplotlib, Bird, NumPy, Warnis. Então a gente está lendo o arquivo aqui, dados créditos, XLSX. Com o comando shape, a gente consegue ver que a gente tem 10.476 registros e 17 colunas. Agora aqui com o comando head, a gente vai visualizar as primeiras linhas do arquivo. Pra gente dar uma olhada ali superficialmente ali para dar uma conhecer a nossa tabela, os dados que a gente tem. Ó, você sabe que se você quiser visualizar mais linhas aqui, é só você colocar em parênteses aqui, por exemplo, 20. Então a gente já vai conseguir visualizar aqui mais linhas aqui do nosso arquivo. Então, por padrão, vem 5 se a gente deixar em branco. Agora, como foi um arquivo do Excel que nós importamos, é interessante a gente ver o tail, o rodapé do arquivo. Porque às vezes pode ser um arquivo coletado e no final tenha totais, alguma informação ali no rodapé. E com o comando tail, a gente já visualiza e pode excluir. Nesse caso aqui, ó, a gente observa que não tem. E agora aqui, a gente vai ver as informações do nosso conjunto de dados. Vamos observar aqui os tipos de variáveis, se tem valores nulos, e a gente já começa a entrar a fundo na nossa análise exploratória. Ó, você consegue observar aqui que ele tem 10.476 registros, tem 17 colunas, ou seja, 17 variáveis, e aqui a gente tem nessa coluna no a mesma quantidade total aqui, não temos valores nulos aqui. E aqui é importante a gente observar, por exemplo, se a gente analisar aqui o código do cliente, é uma variável que a gente não vai estar utilizando no nosso modelo. A gente vai poder excluir no nosso conjunto de dados. Então eu até coloquei aqui, a variável código cliente poderá ser excluída. Agora, as variáveis UF, escolaridade, casa própria, outra renda, trabalhando atualmente, estado civil, a gente vai precisar fazer aqui no One Hot Encode. E, na verdade, o que é isso, né, de parar para pensar? E essas variáveis, pode observar que elas estão como strings, tá vendo? Ou seja, modelos preditivos, algoritmos de machine learning, eles não interpretam palavras, strings. Ou seja, só números. Por quê? Porque ele é baseado em matemática e estatística. Então, cara, não adianta a gente deixar uma variável assim para o nosso modelo, que ele vai dar ruim na hora que ele estiver fazendo o treinamento do nosso modelo preditivo. E o que o One Hot Encoding vai fazer? Ele vai transformar as variáveis numéricas
Isso a gente vai ver mais adiante na nossa etapa de tratamento de dados ali, quando a gente está fazendo processamento dos dados. Então vamos prosseguir. Aqui tem um outro detalhe importante, olha lá, a variável último salário, ela está como string. Vamos supor que a gente está criando aqui tem um outro detalhe importante, a variável último salário, ela está como string, só que precisa ser numérica. Por quê? Porque a lista ali dos salários, clientes, nós temos no banco, vamos imaginar que a gente está criando um modelo preditivo aqui para bancos, uma instituição financeira. Então, o último salário é o valor do último salário da pessoa. E por que ela veio? De uma forma que, se a gente olhar o último salário, ela veio para a gente identificar isso de uma forma simples. Primeiro a gente vai no código cliente, então a gente vai dar um drop. Olha lá, então primeiro a gente vai tirar essa coluna. Olha aqui, a gente vai dar um drop. O axis 1 é porque a gente quer excluir a coluna, e o inplace igual a true é porque ele já direto essa atualização do nosso data frame. Então, executando, ele já vai ter excluído o código do cliente. Então, agora a gente vai dar um group by aqui para ver as faixas de salários. Como que esses salários estão divididos? E olha só, quando a gente executa, a gente tem aqui salários R$1.800, no caso, são 846 clientes que têm esse salário. R$2.200 são 792 clientes que têm esse salário. E assim consecutivamente. Só que a gente tem no nosso conjunto de dados também uma informação aqui que, ao invés de estar o valor dos salários, ela está escrito aqui sem dados. Então, ou seja, às vezes foi um arquivo coletado e a pessoa sem querer editou ali a informação e tem um cliente que está com a informação sem dados. Então foi por isso que o Python, na hora de carregar o arquivo, ele interpretou essa coluna como uma string. Por quê? Porque ele achou string dentro dela, não era só um número. Então ele levou tudo isso como uma string. E para a gente tratar isso de uma forma simples também. O que a gente vai fazer? A gente pode tratar isso de duas formas. A primeira forma seria a gente excluir todo o registro, ir lá e dar um drop e retirar esse valor do nosso conjunto de dados. Só que, eu quero mostrar para vocês uma forma de que a gente pode tratar isso e não perder registro, porque imagina se a gente tivesse 100, 200 registros com esse tipo de situação, a gente excluir do nosso conjunto de dados 200 informações, 200 linhas, cara, não faz sentido, né? Então a gente começa a perder muitos dados e não é legal. Então tem uma forma de a gente tratar isso que é muito mais eficiente, mano. Então a gente não perde o dado ali. Então olha só, primeiro a gente vai listar esse cara que está com essa informação de último salário, sem dados, é o cliente e tal, idade 45, escolaridade, e lá na coluna último salário, sem dados. Então o que a gente vai precisar fazer? A gente vai vir aqui, primeiramente, e vai colocar esse dado como um valor nulo. Então a gente vai usar aqui, sem dados por np_nan. np é o nosso numpy que a gente importou, e a função nan, ele vai inserir um valor em branco aonde tiver sem dados. Então vamos executar, e o que aconteceu? Ele já inseriu o valor em branco. E o que a gente vai fazer em seguida? A gente vai converter para uma variável numérica, para a gente tratar isso como um número. Então a gente vai vir aqui, simplesmente passa o nosso conjunto de dados na variável último salário, a gente coloca igual, a gente vai colocar de novo df dados último salário, vamos passar a função asType, que é para converter com o número do NumPy para float 64. Feito isso, a gente já converteu a nossa coluna para numérico. Então agora, novamente, se a gente vir aqui e listar se tem valores nulos, a gente tem na variável último salário, a gente tem 3 valores nulos, que no caso são os valores missing. Então a gente precisa tratar isso também, porque se a gente deixar valores missing quando a gente criar o nosso modelo preditivo, vai dar erro, porque tudo precisa ali estar com uma informação. Pode ter valores em branco, valores missing, que são chamados quando a gente está fazendo e criando e testando o nosso modelo preditivo. E o que a gente vai fazer para tratar esses 3 registros? Da mesma forma que a gente pode excluir, só que a gente vai estar perdendo dado, o que é melhor fazer? A gente pode simplesmente preencher esses valores que estão em branco com o valor da mediana do nosso salário, ou da média, caso eu prefira usar a mediana, que é uma medida estatística que ela distorce menos. E se você não estiver muito familiarizado com essas medidas estatísticas, eu, nos próximos vídeos, pretendo fazer
um vídeo aí explicando sobre análise. Vamos prosseguir aqui. Então nesse comando o que eu estou fazendo? Ó, a variável def_dados último salário. Eu vou simplesmente pegar aqui o último salário e eu vou usar a função fillNA, que é preencher o que é os valores números. Eu vou preencher isso com a mediana do meu último salário. E assim que a gente executar, ele já faz isso e é bem rápido. E se a gente olhar de novo para ver se tem algum valor nulo, ó, olha a mágica. Não tem mais nenhum valor nulo. Então aqui a gente já tratou os valores missing também. E se a gente olhar novamente os tipos de variáveis, olha lá, o último salário, que ela era string, agora ela está como float 64. Agora vamos ver os resumos das nossas medidas estatísticas. Então a gente pode ver que para todas as nossas variáveis numéricas, com esse comandinho muito bom, describe, para a gente ver um resumo aqui de cada variável. Ou seja, com desvio padrão, a média, o mínimo, primeiro quartil, mediana, segundo quartil, que é a mesma coisa, o terceiro quartil, que é 75%, e o valor máximo. Isso para cada variável, tá vendo? Cada variável numérica. O comando describe, ele só faz isso para as variáveis de tipos numéricos. Isso para cada variável, tá vendo? Cada variável numérica. Agora a gente vai avaliar se a gente tem outliers nos nossos valores numéricos. Outliers, vocês sabem que são aqueles valores discrepantes, que podem causar um impacto bem negativo no nosso modelo de machine learning. Então a gente tem que avaliar as colunas que têm possíveis outliers e ver se a gente vai tratar isso ou se aquele dado que aparece como outlier realmente é um outlier. E uma forma bem simples e rápida da gente identificar isso é através do Blocksploit. Blocksploit é um gráfico que ele nos mostra mais de 7 medidas estatísticas de uma vez só, meu. Se você não conhece bem também. Então olha só, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar todas as nossas variáveis numéricas e vai gerar todos os gráficos de uma vez. Em vez de ficar gerando gráfico por gráfico, aqui a gente automatiza isso com uma programação no Python. Tá, uma rotina bem simples que a gente vai fazer um for. E nesse for, cada looping que for realizado, ele vai exibindo um boxplot ali de cada variável. Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente define uma lista vazia aqui. Depois a gente vai ler do nosso conjunto de dados, vai ler todas as colunas, tá? Que eu coloquei de 0 a 48 para fazer um slice. Porque no caso aqui, ó, a gente só tem 15. Eu poderia muito bem deixar aqui de 0 a 17. Então a gente vai transformar, né, numa lista as nossas colunas, no caso aqui de 0 a 16, com as colunas. E depois, dentro do for, a gente vai colocar um if. Então, se a variável que a coluna for ela estiver passando, ela for do tipo int64 ou do tipo float64, que significa que é numérico, ele vai fazer o que? Ele vai exibir essa coluna que ele está passando e ele vai fazer um append na nossa lista de variáveis numéricas. Esse append ele faz o que? Ele faz um insert que ele vai inserir as informações dentro da nossa lista. Então, quando o for estiver executando, ele vai olhar a variável, é do tipo numérico? Opa, é do tipo numérico, então joga isso ali dentro daquela lista. Se ele não for, ele descarta e vai para a próxima. Então vamos executar. Como eu disse, já deixei tudo executado. Cada variável ali que ele passou dentro aqui da nossa lista. Aqui a gente dá uma olhada na nossa lista de variáveis numéricas. A gente pode ver que a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 variáveis numéricas. E agora aqui a gente vai gerar todos os blocos de plot de uma vez de todas as variáveis numéricas. Então, como que é a lógica aqui desse comando? Aqui simplesmente eu estou determinando o tamanho de área que os gráficos serão exibidos através desses dois comandos aqui. Então aqui a gente vai definir quantas linhas e quantas colunas que a gente quer exibir esses gráficos. Então a gente vai exibir em 2 linhas e 5 colunas, tá bom? Então a gente vai simplesmente pegar aqui, vai fazer um subplot de 2 linhas e 5 colunas. E aí a gente define aqui uma variável linha igual a 0 e uma coluna igual a 0. Por que, cara? Isso é importante. A gente vai criar um outro for aqui, que a gente vai fazer for pelas nossas variáveis numéricas, pelas nossa lista de variáveis numéricas, do que tem dentro dessa lista? O nome da coluna do data frame, correto? Então, toda vez que ele passar aqui, ele vai fazer um boxplot, vai passar os parâmetros do boxplot, do eixo Y, ele vai colocar a variável do boxplot, e para o nosso conjunto de dados, que é com o parâmetro data, a gente passa o nosso def_dados. Aqui os eixos, ó, a gente vai passar com a linha e qual coluna ali da imagem que ele vai exibir.
Então por isso que a gente criou uma linha e uma coluna, que a gente faz um contador para ela, e toda vez que a coluna ali chega, que é igual a zinco, ele tem que ir para a linha de baixo. E aí ele vem aqui, linha, igual a linha mais um, que ele está somando uma nova linha, e zera a coluna. Ele vai fazer esse loop até ele exibir todos os gráficos das 10 variáveis. Bem na hora, né? Se a gente estiver analisando, por exemplo, um conjunto de dados que tinha 20 variáveis, você só vai vir alterar os parâmetros aqui, por exemplo. Você pode colocar aqui 4 linhas e 5 colunas, porque 5 vezes 4 vai dar 20. Aí você vem no script e altera aqui esses números da coluna, ou seja, a coluna vai ser 5, beleza. Então toda vez que chegar a 5, ele vai para a próxima. Mas vamos supor que você queira em 3 colunas. Aí você determina aqui, por exemplo, 4 linhas, 3 colunas. E toda vez que chegar na coluna 3, você manda zerar a coluna aqui para ele ir para a linha de baixo. Então, depois de executado, olha que bonito aqui, olha lá, todos os blocos explode. Então a gente consegue de uma vez gerar 10 gráficos. Então aqui, o que a gente quer identificar? Identificar os outliers. A gente sabe que nos box explode, os outliers são esses pontinhos aqui, ó, que aparecem aqui. Então olha lá, a gente tem aqui, vamos por partes, a já é valor, né? Alguém teria mais aqui, ó, quantidade de filhos. Alguém teria aqui mais que 30, 40 filhos? Então, no caso, a gente considera isso como um outlier, porque ninguém vai ter 30, 40, 50 filhos aqui, como está demonstrando aqui pra gente no Boxplot. Então, essa quantidade de filhos é um outlier que a gente precisa tratar. Olha aqui a quantidade de imóveis. Repara aqui que tem 0, tá aqui no máximo 2, que é o máximo ali, 2, e a gente tem outliers como 3. Mas 3 pode ser que alguns clientes tenham 3 imóveis, então, bem, né? Isso não é um outlier, isso é um dado normal. A gente não pode excluir nem tratar, porque senão a gente vai estar ali perdendo informação do nosso conjunto de dados. Aqui, na variável de outra renda valor, da mesma forma, vamos supor que a maioria dos casos aqui, ó, não tem outra renda, tá em 0. Mas existem outras pessoas que têm outra renda, que tem uma renda de 2.400, tá vendo? 3.000, 3.000 e pouquinho, até 4.000. Então, pode ser que a outra pessoa tenha casas alugadas, comércio, que é um valor que ela recebe ali por meio de outro negócio, que é outra renda. Então, o Boxplot, ele coloca isso como outlier, porque ele faz um cálculo para determinar ali do conjunto de dados inteiro um possível outlier. Isso também eu já... Olha só aqui, ó, valor, tabela de carros, da mesma forma. Existem pessoas que têm os seus carros ou outro carro, um determinado valor, e algumas que têm alguns carros mais caros, que são carros de luxo, por exemplo. Isso também a gente vai olhar agora para determinar se isso realmente é um outlier ou não. Creio que não seja, tá? Então, isso a gente vai olhar. A gente já sabe que a quantidade de filhos ali, acima de 4, vai ser um outlier. Então, se a gente executar só executando os registros, possuindo mais de 4 filhos, a gente tem 2 pessoas só. Se a gente olhar a quantidade de filhos, um tem 38 filhos, outro 42 filhos. Isso sim é um outlier. Nesse caso, a gente vai excluir, são apenas 2 registros. A gente vai vir aqui, vai executar esse comando como comando drop, vai localizar os caras que têm mais de 4 filhos, tá? Os registros que tem, então a gente vai fazer um drop aqui, vamos excluir esses 2 registros, olha lá. Agora, aquelas outras 3 variáveis que a gente identificou no Boxplot, a gente vai ver, vamos fazer um group by aqui para ver como está a distribuição desses valores aqui, ó. A gente passa no data frame, com o comando group by, e entre parênteses, aqui ó, outra renda, valor, a gente coloca o que a gente quer fazer com o nosso group by, e a gente coloca aqui ó, ponto size, ele vai contar ali quantas informações tem por categoria. Então, a gente tem aqui ó, no caso, valor da outra renda 0, 8.350 registros que são 0, que não tem outra renda. Só que a gente tem o valor de outra renda 2.400, 468 pessoas. Outra renda 3.612, 3.200, 522. São pessoas ali que podem ter outra fonte de renda. Então, isso não é um outlier. Então, por isso a gente vai manter, não vai tratar, vai deixar dessa forma. Da mesma forma, a gente vai fazer um group by pelo valor tabela de carros. E a gente fazendo um group by do valor da tabela de carros, ponto size, a gente pode observar que 3.762 registros ali do nosso data frame não tem valor de tabela de carros. Por quê? Porque provavelmente não tem carro, né? E aqui, ó, a gente tem, por exemplo, 468 pessoas que têm um valor de carro de 28.791 pessoas com um carro de
de 30 mil, 1.314 registros aqui, pessoas que têm um valor de carro de 50 mil, ou seja, tem um carro ali ou dois que somado ali. Então, aqui também a gente não precisa considerar um outlier, não é um outlier. E aqui, quantidade de imóveis, da mesma forma. Vamos fazer um group by, quantidade de imóveis. A maioria aqui, ó, das pessoas tem 0 imóveis ou 1 imóveis. A maioria dos registros não tem imóveis e 3.761 pessoas têm uma casa. Aqui, ó, 989 possua 2 imóveis e 1.044 pessoas têm 3 imóveis, normal. Então aqui, né, não é considerado um outlier. Seria um outlier se, por exemplo, tivesse 30 imóveis, 15, aí é muita coisa que a gente avaliaria se a gente ia tirar essa informação ou não. Como aqui a gente tem 0, 1, 2 e 3 imóveis, totalmente normal. A gente também não precisa mexer nessa variável. Agora aqui, ó, nesse comando, a gente vai gerar o quê? Das mesmas variáveis numéricas, a gente vai gerar um histograma. Como estão distribuídos esses dados? Para ver se ele está seguindo uma distribuição normal, se os dados estão muito ali distantes de uma distribuição normal. O comando é igual do boxplot. A única coisa que ao invés da gente gerar um boxplot, aqui a gente passa o comando desse plot, istplot, que ele gera o histograma. Então, ele processa, vai aqui os histogramas. Pode observar aqui que eu pedi para gerar 4 linhas e 3 colunas. 4 linhas e 3 colunas. Aqui eu mudei a condicional para ele pular para a linha de baixo. Então, aqui a gente consegue avaliar os nossos histogramas o seguinte, que a gente não tem uma distribuição normal nas variáveis, ou seja, a gente vai precisar fazer o pré-processamento, uma normalização de dados, para que isso fique mais próximo de uma distribuição normal. Tá vendo ali que os dados estão muito separados? Então isso é uma coisa que a gente vai precisar tratar. Aqui, cara, eu acho bonito assim, eu vou criar um heatmap para a gente analisar a correlação das variáveis. Vamos gerar aqui o nosso heatmap, ó. Então a gente consegue observar aqui algumas colunas que têm uma maior correlação e umas colunas que têm uma menor correlação entre as variáveis. Então tá, aqui o nosso heatmap, a gente analisa a correlação dessa forma. Então a gente consegue identificar qual variável tem mais relação com outra, enfim. Não vou me adentrar muito aqui, como que a gente faz uma análise de correlação de cada variável por qual, porque futuramente eu pretendo fazer um vídeo sobre isso, com essa explicação, para vocês aprenderem tudo sobre correlação. Então vamos prosseguir. E aqui eu separei 3 variáveis que têm uma maior correlação para a gente gerar um scatter plot. Para a gente analisar isso. Então o valor do imóveis, eu estou considerando aqui, um grafo de scatter plot. Estou considerando aqui, ó, o valor do X, o valor do imóvel, e o Y, eu estou considerando o score do cliente. Tá? O nosso score é a nossa variável alvo. Então, por isso que eu estou vendo a correlação de valor de imóveis com a variável score. Então, olha lá, a gente tem uma correlação forte aqui. Da mesma forma, na variável último salário, a gente também tem uma correlação forte aqui. E na variável tempo do último emprego mês, a gente também tem uma variável forte aqui dessa variável com o score. Então, pode ser isso gere um peso ali de importância no nosso modelo preditivo. Agora a gente vai fazer o tratamento de dados e vai gerar uma nova variável. A partir da idade, a gente vai criar uma faixa etária, uma coluna no nosso nossa data frame chamada faixa etária. Isso aqui, meu jovem, isso aqui é uma engenharia de atributos. Então, o que a gente vai fazer? Primeiramente, vamos ver a idade mínima e máxima do nosso conjunto de dados. Então, o cliente menor de idade tem 19 e o cliente maior de idade tem 65 anos. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma faixa etária. Então, a gente vai colocar, por exemplo, até 30 anos, de 31 a 40, de 41 a 50 e maior que 50. Como que a gente cria isso? A gente precisa criar bins, criar separações ali. Então, para a gente fazer isso no Python é bem simples. O que a gente cria? A gente está criando uma lista aqui com os bins, que são as separações. Então, a gente vai criar 4 categorias. Essa aqui, ó, esse 0 é a categoria inicial. E é para ele ter um ponto de partida. Então a gente cria aqui, ó, passando 5 valores, mas o que ele vai criar são apenas 4 categorias. E na idade de categorias, a gente passa ali título, que vai ficar o campo. Então como que vai ser separado? Então a gente passa ali a descrição numa lista. E aí aqui, no nosso data frame, a gente faz o seguinte, a gente coloca aqui, ó, df dados e faixa etária. Você reparou que essa faixa etária ainda não existe. Então aqui a gente está dizendo para o Python que a gente vai criar essa coluna. E aí, com a função do pandas, cut,
cut, e a gente faz o quê? A gente pega o nosso campo idade, a gente coloca aqui os bins, as nossas faixas que a gente quer, e separa ali, separado aqui por vírgula, coloca o labels, idade, categoria, que é a nossa outra lista. E aí a gente executar. Depois de executado, ele vai incluir uma nova coluna no nosso data frame. Aí ele vai, com o comando cut, ele vai olhar para isso aqui que a gente categorizou e já vai dividir e vai inserir nessa nova coluna. E aqui, esse último comando, a gente só vai ali exibir e colocar os valores que ficaram por categoria. Então, olha lá, vamos depois de executado. Então, o que a gente fez aqui? Ó? Até 30 anos, a gente tem separado 3.552 clientes. Mark 50, 2.448 clientes. De 41 a 50, a gente tem 2.070. E de 31 a 40, a gente tem 1.270 clientes. A gente já criou uma nova coluna no nosso data frame, fizemos uma engenharia de atributos. Aí você pode me perguntar, sempre é obrigatório a gente fazer isso? Não, isso fica a critério de cada pessoa quando vai criar o seu modelo ali. Eu gosto, às vezes, ali quando eu tenho possibilidades de inserir novas variáveis, para ver se isso vai dar melhor performance no nosso modelo preditivo. Mas isso fica a critério de cada um, cara. E aqui no comando de baixo, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um group by pela faixa etária, pela média da nossa faixa etária, e vamos ver ali, ó, da média de score de crédito que tem por faixa etária. Tá vendo? A gente vai fazer um group by com a média do nosso score e vamos atribuir isso aqui na nossa faixa etária. Depois de executado, então, por exemplo, até 30 anos tem uma média de pontuação de score de crédito de 44, maior que 50, uma faixa aqui, ó, de score de crédito de 56. Você pode falar assim, queria ver pela mediana. Só trocar aqui pela mediana. Agora a gente vai criar os nossos gráficos para a gente dar uma analisada nas nossas variáveis categóricas. Como que a gente vai fazer isso? Da mesma forma que a gente fez com os outros gráficos ali de Boxplot, histograma. Só que em vez de a gente criar uma lista com variáveis numéricas, a gente vai fazer o mesmo comando, só que a gente vai passar as informações ali, ó, que são object, string, que é o string, e a categoria. Então a gente, depois de executar, ele cria uma lista com as variáveis categóricas. E aí, manda gerar os gráficos. Da mesma forma que a gente fizemos anteriormente, há diferentes, que aqui a gente vai usar o pacote Seaborn, o CountPlot. Outros gráficos, a gente também utilizou o pacote Seaborn, só que nós usamos o Boxplot e o histograma. Aqui a gente vai usar o CountPlot. O Seaborn, ele tem inúmeros gráficos para várias situações, para vários tipos de análise. E olha que legal, depois que a gente gerou aqui, ele vai gerar todos os nossos gráficos para as nossas variáveis categóricas. Então, se a gente analisar como que os clientes estão distribuídos por estados, como os clientes estão distribuídos por escolaridade, como os clientes distribuídos aqui por estado civil, os clientes que têm casa própria, que não têm casa própria, os clientes que têm outra renda e têm outra renda, os clientes que trabalham atualmente, os que não trabalham atualmente, e a categoria ali de faixa etária, como os clientes estão distribuídos. Da mesma forma que a gente viu no nosso Group By, a gente está vendo aqui de forma gráfica. E agora vamos entrar na nossa etapa de pré-processamento de dados, onde a gente vai gerar o nosso One Hot Encode em como normalizar as nossas variáveis e fazer muita coisa, e depois a criação do nosso modelo preditivo. Cara, mas antes eu gostaria de dizer que, caso você não seja inscrito, se inscreve no nosso canal Meninos dos Dados. Olha, nos próximos vídeos, tudo bem detalhado, e eu sempre vou disponibilizar aqui o código para vocês. Código fonte, muito importante aqui, porque, cara, isso aqui, você pode publicar, sabe? Você pode colocar ali nos seus projetos, pode botar no LinkedIn. Fica à vontade, fica à vontade. Então se inscreve aqui que eu acredito que vai te ajudar bastante. Então vamos voltar, bora, sem enrolação, e prosseguir aqui. Então olha lá, aqui a gente vai criar o nosso encoder. O que o nosso encoder vai fazer? Nosso One Hot Encode. Ele vai simplesmente transformar as variáveis ali que são categóricas, que está com sim ou não, que está com nível de escolaridade, ele vai transformar isso para um número. E a gente precisa fazer isso porque quando o nosso modelo de Machine Learning começar a ser criado e treinado, ele não interpreta ali palavras, letras, os algoritmos, ele só entende números, cara. Então a gente precisa sim fazer o One Hot Encode nas variáveis que não são numéricas, que automaticamente essa função aqui que a gente importou lá no nosso pacote do Scikit-Learn, essa função aqui, ó, One Hot Encode, Label Encode. Então, essa função, de forma que a gente
passa os comandos aqui de forma bem simples, mas é um método que dentro dela, ela tem uma inteligência fantástica, mano, que ela vai pegar, por exemplo, a gente tem aqui, ó, a faixa etária. A gente tem lá 4 categorias, então o que ele vai fazer? Ele vai olhar para todos os dados e vai transformar. Opa, faixa etária até 30 anos. Todo mundo que tiver 30 anos, ele vai converter para 0. Todo mundo que for de 31 a 40 vai ser o número 1, e assim por diante. E ele vai fazer isso para todas as variáveis. Então, como que a gente passa esse comando? É de forma bem simples. A gente está dizendo aqui, ó, que no nosso data frame, na coluna faixa etária, a gente vai mudar ela. Colocar nosso LB, que a gente simplesmente é uma função, label encoder, que a gente colocou no objeto, e vamos usar o método label fit transform. E esse, o que ele vai transformar? Ele vai transformar qual variável que a gente quer transformar faixa etária. Então ele vai pegar, vai transformar isso aqui para fazer o one hot encode dela, ou seja, transformar para número, e vai automaticamente atualizar a própria variável faixa etária com os dados novos. E aqui a gente está passando todas as variáveis de uma vez, e aqui provavelmente ele não vai gerar. Mas se gerar um valor nulo ou algum problema, ele automaticamente vai lá e dropa, mano, cara. Então, olha lá, repara aqui como ficou. Já fiz tudo. Meu, muito rápido e prático. Escolaridade, ó como ficou. Tudo em número, cara. Tudo numerado, casa própria, ó. E assim por diante, ó. Todas as variáveis convertidas para número. Ou seja, a gente também já fez uma grande evolução aqui na nossa etapa de pré-processamento. Se a gente olhar aqui as informações do tipo das variáveis, olha lá, não tem mais nenhuma variável string. Ou seja, e nenhum valor nulo. Aqui os nossos dados já estão quase prontos para a gente passar ele para criar um modelo preditivo. E agora começa a nossa etapa mais legal. Para treinar, para criar o nosso modelo e treinar, para isso a gente precisa separar aqui, ó, a nossa variável, que é a variável alvo, das nossas variáveis preditoras. Então o que a gente vai fazer? Aqui eu vou criar uma variável chamada variável target, que vai ser um data frame. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar desse data frame dados, eu vou pegar todas as linhas, aqui a anotação de slides, então aqui ó, significa todas as linhas aqui, porque eu não estou colocando nenhum, e eu quero pegar da coluna 15 a 16. O que é essa coluna 15 a 16? O nosso score de crédito, ele está aqui, ó, essa é a nossa variável alvo, correto? Então, ele está no índice 15. Eu estou fazendo aqui um slice pelo iLock, que ele vai olhar o índice, ele está no índice 15. Então, eu preciso passar aqui do índice 15 ao índice 16, porque como o 16 é o exclusivo, ele vai fazer todo o 15 para antes de começar o 16. E ele pega, para mim, só essa variável aqui, score. É uma das maneiras de você separar isso, tá? Quis fazer dessa forma para mostrar para vocês um outro comum, uma forma nova aí de fazer. Então, depois de gerar isso, a gente tem aqui, já separa a nossa variável target, a nossa variável alvo. E agora, vamos separar nossas variáveis preditoras. E aqui eu vou fazer de uma outra forma para vocês verem de se fazer essa separação, porque tem N formas. Ali você pode ver aqui que você acha melhor no seu dia a dia. Então, olha o que eu estou fazendo. Eu vou simplesmente fazer uma cópia de todo o nosso data frame atual para um data frame chamado preditoras. Depois eu vou vir nesse data frame preditoras e vou deletar a variável score. Não é a nossa variável? Então, eu vou pegar nosso data frame preditoras e vou deletar só a variável score. E fazendo isso, consequentemente, eu vou ficar com um data frame chamado preditoras, com todas as variáveis, exceto a variável alvo. Já tirei minha variável alvo, que é uma variável score. Essa é uma outra forma de se fazer, de separar a variável alvo de uma variável preditora. E agora aqui, eu vou separar os dados em treino e teste. O que a gente precisa fazer? A gente vai criar um modelo preditivo. Então, a gente precisa separar os dados, pegar uma massa de dados, a gente tem em torno de 10 mil registros. A gente vai separar 30% para testar e 70% para treinar o nosso modelo. Como que isso vai funcionar de forma bem resumida? Eu vou explicar aqui para vocês. Eu vou dar para o meu modelo preditivo, na hora dele criar e processar o modelo em si, e treinar o modelo, eu vou falar assim, ó, 70% dos meus dados, ou cerca de 7 mil registros que eu vou ter, eu vou entregar para ele as variáveis preditoras e a variável alvo. Então, ele vai olhar para cada variável preditora e ele tem ali uma saída, que é o score, a variável alvo. Então, ele vai olhar com base naqueles números, vai achar uma função matemática, uma fórmula para chegar próximo ou identificar ali aquele exato score e vai fazer isso para 7 mil linhas,
Com isso, o modelo preditivo, a inteligência, o nosso machine learning, ele vai montar uma equação matemática que depois a gente dá para ele os dados de teste. E nesse teste, o que a gente faz? A gente só dá as variáveis para as preditoras. A variável score, a gente não dá. Essa variável score, a gente vai usar isso depois para comparar com os resultados que o modelo gerou já em teste. Eu tenho um dado ali no arquivo de teste que tem salário 10 mil, quantidade de filhos 2, escolaridade igual a 1, quantidade de carros 2. Qual que é o score dele? É 30. Na nossa variável ali, então, no nosso conjunto de dados de teste, a gente tem esse 30, mas a gente vai comparar se o modelo gerou o número 30. Galera, previsto ali que a gente tem. Então, por isso que a gente separa os dados de treino e os dados de teste para treinar o modelo e depois validar se teve uma acurácia legal. Aqui a gente vai usar essa função treino teste split do scikit-learn também e a gente vai passar a variável preditora, o nosso data frame só com as variáveis editoras, o nosso data frame com a variável target. Aqui a gente vai falar que o teste size é 0.3, ou seja, 30%. Consequentemente, os dados de teste serão 30% e os dados de treino 70%. E o random state 40, ele vai servir para quê? Eu poderia qualquer número, mas é só para que se você baixar aqui depois todo esse conteúdo e simular tudo isso aqui na sua máquina, o seu resultado vai dar igual ao meu, porque a gente está usando o random state, ele vai pegar os mesmos dados ali, a mesma amostra. E aqui simplesmente eu estou atribuindo toda essa separação, o comando treino interno split, as variáveis x de treino, y treino, y teste. Quando eu executo, pronto, ele já separou. E aqui eu vou agora fazer a normalização dos dados. Pode ser feita a normalização ou padronização, elas são diferentes, nesse caso eu vou normalizar, mas eu já tinha também testado com a padronização. Nesses nossos dados, a normalização foi melhor, então teve uma melhor acurácia. Por isso que eu deixei só a normalização aqui. Não vou entrar em todos os detalhes, porque eu pretendo ali fazer próximo vídeo de normalização e padronização dos dados. Então, por isso aqui, novamente, se inscreve no Menino dos Dados, cara, que vai ter mais um vídeo falando sobre isso. Então, se você quer ser ali um cientista de dados, está entrando nessa área, ou não conhece muito bem essa definição de normalização, padronização, continue aí, cara. Você vai aprender já já. Cara, porque essa é uma das etapas mais importantes na hora de criar um modelo preditivo. Se não digo, cara, a mais importante. Se você não souber exatamente o que fazer, padronizar, normalizar, não fazer nada, você pode ter diversos tipos de problema no seu modelo preditivo, cara. Então, olha lá. Só para resumir aqui, a normalização e a padronização, ela vai deixar os dados com as mesmas escalas, que ela tem conceitos diferentes de forma de cálculo. Então, agora que a gente já normalizou os nossos dados, a gente vai criar e testar o nosso modelo preditivo. Então, aqui, primeiramente, o que a gente vai fazer? A gente vai criar a nossa variável modelo, que a gente vai receber aqui, que a gente está distanciando o linear regression do scikit-learn, que a gente já importou ali no início. E aqui a gente está passando esses dois hiperparâmetros. Esses dois hiperparâmetros não precisava passar, eu só quis trazer para mostrar para vocês. Se a gente fizer assim, também dá certo. Depois você pode fazer na sua máquina para testar, mas eu trouxe aqui só para vocês poderem ver, são dois hiperparâmetros do modelo. E aqui na linha de baixo, a gente vai fazer o quê? De novo, a gente vai atribuir no modelo o treinamento dele. O que a gente vai fazer? Com a função fit, que é para treinar o nosso modelo, a gente passa os nossos dados de treino, o x-treino, os nossos dados normalizados, tá bom? Da variável preditora. E aqui é a nossa variável target de treino. Uma observação. A variável target a gente não precisa normalizar, nem padronizar. Por quê? Porque é o que a gente quer ali achar, que a gente quer encontrar. Então, o ideal é que a gente realmente não normalizar e nem padronizar essas variáveis. Então, vamos executar, depois de executado, para fazer o nosso treinamento e a criação do nosso modelo, ele já fez o nosso conjunto de dados. Como o nosso conjunto de dados aqui é pequeno, né, só de 10 mil registros, então 7 mil, ele, cara, foi rapidinho. Porque eu te falo, mano, o scikit-learn é o melhor pacote para a gente fazer a criação de modelos preditivos, porque ele tem boa acurácia, ele é performático, ele tem muitas funções. Então, assim, o scikit-learn é fantástico, cara. Então, olha lá, com o R-score, a gente vai passar o y de teste, que é a nossa variável de teste. O modelo ainda não viu isso, então vamos testar a nossa acurácia. Então, aqui a gente passa o nosso modelo treinando ali
os dados normalizados, igual que a gente fez ali em cima, e a gente passa aqui no predict, nos testes normalizados, as variáveis preditoras. O que essa função vai fazer? Ele vai ver ali o nosso modelo que foi criado, treinado, só que em vez de ele passar os nossos dados de treino, ele vai passar os nossos dados que a gente separou para a gente avaliar. Quando a gente rodar isso, o que ele devolve? O nosso score, que é um número que vai de 0 a 1. E aqui que significa o quê? Que 79,8, ou seja, se a gente arredondar, 80%. Esse 80% é o quê? É a nossa acurácia do nosso modelo preditivo. Ou seja, se a gente passar ali a cada 100 registros, que a gente passar no nosso modelo preditivo, ele vai acertar 80%. Ele vai acertar 80%. Ou seja, se a gente passar ali 100 clientes, ele acerta 80%, que já é uma acurácia muito boa. Então aqui a gente já tem criado, testado e avaliado a performance ali e o score do nosso modelo preditivo. Então a gente já criou um modelo preditivo, aí vamos supor que você poderia ver isso em produção. Como seria feito? Beleza, eu criei, testei um modelo, mas e aí? No dia a dia ali, como que eu vou implementar isso em produção? Para implementar em produção, tem diversas formas. Cada empresa prefere implementar isso de um jeito. Tem empresas que rodam tudo em Python, empresas que criam APIs em Python, tem empresas que salvam esse modelo já criado, treinado e carregam isso numa API, um .NET, ou seja, diversas formas. Aqui eu vou mostrar para vocês simulando como se fosse uma API passando os dados. Não bem uma API, mas o conceito ali, a ideia, vocês vão pegar. Olha aqui que legal. A gente tem no nosso modelo preditivo essas variáveis, nosso conjunto de dados. Então a gente criou um modelo preditivo. Essas variáveis aqui são variáveis novas. Imagina assim, foi criada uma API ou tem uma função no Python lá no sistema do banco, que a pessoa lá que faz, o analista está avaliando se vai liberar um empréstimo, liberar um financiamento, ou aumentar o crédito pessoal dele, né, o limite do banco, e ela vai olhar para o score. Então, chegou um cliente novo, o que ela vai fazer? Ela vai imputar as informações lá no sistema. Ela coloca lá o F, 2, idade, 42, escolaridade, 1, estado civil, 2, quantidade de filhos, 1. Como que a pessoa, que é o F2, na verdade, o sistema dela já vai ter uma inteligência, porque como a gente fez um hot and hold, como converteu. Então, vamos supor, São Paulo pode ser 2, Rio de Janeiro pode ser 1, Bahia pode ser 3. O sistema dela já vai fazer essa tabelinha, fazer esse depara automaticamente. Aí ele vai passar o quê? Ele vai pegar essas informações aqui, das variáveis que ela cadastrou lá no sistema, e vai apertar o botãozinho. Quando apertar o botãozinho, rapaz, ele vai rodar o modelo preditivo e ele faz isso. Olha lá, score de crédito previsto para o cliente. 43,18 com base nesse novo perfil aqui desse cliente. Então, você pode brincar aqui na sua máquina. Então, a pessoa aqui que 500 mil, ela tem 300 mil. Ou, cara, aqui é a diversão. Pode colocar o que você quiser, vai fazendo, vai testando. Então, aqui o céu é o limite. E aí, vocês viram como tudo isso funciona por dentro de um sistema de banco ou naqueles aplicativos que a gente usa pelo celular? Cara, é tudo com base nesses modelos preditivos. A área de ciência de dados só cresce. Da mesma forma que a gente usou esse script, passo a passo para fazer o score de crédito, você pode usar essa mesma base com as análises exploratórias, tratamento de dados, para criar outros modelos preditivos. Então, fica à vontade. Dá para fazer previsões de aumento de volume de vendas, previsões de estoque, uma série de outras coisas. E lembra sempre, quanto mais funcionalidades a gente aprende, mais a gente se torna um cientista de dados completo. O grande diferencial desse profissional tá sempre em busca de resolver problemas de negócio. Fala, mano, resolver problema de negócio. E exatamente por conseguir resolver esses problemas com modelos preditivos e análise que o cientista de dados é um dos profissionais mais bem remunerados que existem atualmente, cara. Então, para continuar te ajudando, eu vou continuar fazendo aulas aqui. Então, são aulas de modelos preditivos completos, onde eu tenho certeza que você vai aprender, você vai conseguir aplicar nos seus trabalhos, você vai poder baixar todo o material, você vai poder testar e vai poder colocar tudo em prática no seu dia a dia. E se ficou com alguma dúvida, alguma sugestão também do conteúdo, deixa aqui para mim nos comentários. Eu vou te responder o mais rápido possível. Se gostou, esmaga o botão do like. E muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!